Boa noite a todas, boa noite a todos. É com alegria que a gente está dando início a mais um TED, Temas Espíritas em Debate, uma iniciativa da comunidade virtual espírita.info, com o objetivo da gente conversar sobre diversos temas relacionados ao movimento espírita. Na noite de hoje, a gente vai ter a palavra inicial, né, a apresentação do tema, com o nosso amigo Fábio Fortes. O nosso tema de hoje é o movimento espírita diante das minorias, e, seguindo a nossa metodologia no TED, a ideia é que o Fábio faça uma apresentação inicial de 20 a 30 minutos, e depois a gente abre para a participação de todos, né? Com questões, comentários, etc., etc., a fim de que haja realmente o nosso debate a respeito do tema. Para dar início, então, ao nosso encontro, eu vou pedir ao Vantuil para fazer uma pequena prece inicial e a gente passa depois a palavra para o Fábio. Boa noite a todos e a todas. Amigo Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para conversarmos, para esclarecermos algumas dúvidas a respeito da sua doutrina, do movimento espírita, que nós possamos ter a capacidade para escutar, assimilar e conversarmos a respeito do tema em debate de hoje. Agradecemos a presença de todos e pedimos a Deus e aos nossos amigos espirituais que nos autorizem para darmos início à reunião da noite. Que assim seja. Muito obrigado. Muito bem, Fábio. A palavra é sua. Esteja à vontade. Seja bem-vindo, já que é a sua segunda participação com a gente. Uma alegria tê-lo de volta. A alegria toda minha. Eu espero que a minha conexão esteja suficiente no momento. Caso não esteja, me avisem, tá? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer novamente pelo convite de estar aqui. Como eu comentei com Eli mais cedo, sempre são temas instigantes e ligeiramente polêmicos, mas esses temas são os temas que nos fazem refletir, talvez até mais, saindo da nossa zona de conforto. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que, há alguns meses atrás, quando eu estive aqui falando sobre Kardec e racismo, algumas questões que tangenciavam no tema do racismo foram, inclusive, levantadas no debate e, posteriormente, nos comentários da apresentação no YouTube, de modo que eu acho que a fala que a gente vai fazer aqui, a reflexão que faremos, é um pouco complementar em relação à primeira apresentação que nós tivemos aqui. Porque hoje a gente vai falar sobre movimento espírita e minorias. E certamente a minoria das pessoas pretas ou negras é uma das mais relevantes, ou mais importantes, ou mais dignas de reflexão na sociedade brasileira. Eu vou tentar estruturar essa primeira apresentação em 5 pontos, tentando ser bem sucinto e bem pontual, mas vocês verão que eu vou apresentar muitas perguntas ao longo dessa apresentação, porque, de fato, é um tema que suscita muitos questionamentos e sobre o qual a gente não tem respostas definitivas. Inclusive, na primeira participação que eu estive aqui, eu disse como a nossa doutrina espírita, como um edifício progressivo, ela vai sendo construído à luz das épocas, dos tempos, das interpretações que os espíritos encarnados vão oferecendo para esse conjunto de princípios que também vai ele mesmo evoluindo ao longo do tempo. Então, ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui vai se julgar, ter a palavra final sobre esse tema. Em primeiro lugar, o que são minorias, né? Minorias não se trata de um conceito quantitativo, embora a palavra suponha uma ideia de quantidade, né?
Minoria diz respeito a grupos sociais que, por razões de ordem vária, razões históricas, razões culturais, sobretudo, razões sociais, foram e ainda são excluídas do processo de garantia de direitos básicos. Então, esses grupos sociais, que são grupos que podem ser grupos étnicos, por exemplo, os indígenas, podem ser grupos ligados à origem, por exemplo, as pessoas ciganas, podem ser grupos que se reúnem por questões financeiras, por exemplo, pessoas que estão em vulnerabilidade social, podem ser grupos por questões de gênero e sexualidade, como o grupo LGBTQIA+, também constitui um grupo. Há também ainda outros grupos sociais, como das minorias religiosas, né? As religiões de matriz africana também representam uma minoria. Então, esses grupos, esses diferentes grupos sociais, não significa que sejam minoria numérica na população de uma comunidade, de um país, mas são minorias no sentido de que foram e ainda são alijados total ou parcialmente de direitos. Então, direitos de igualdade, direitos de expressão, direitos de ir e vir. Esses grupos são, de algum modo, alijados desses direitos. Então, só para dar um exemplo, grupos, a população negra ou preta brasileira constitui atualmente, segundo os dados do IBGE, 54% da população brasileira, portanto, é uma maioria. Mas é uma minoria se a gente considera que essa população preta ou negra ainda ocupa uma posição de marginalização dentro dos processos sociais brasileiros, tendo em vista, evidentemente, o fato inegável de que na história do Brasil nós atravessamos 300 anos de escravismo institucionalizado, né, de economia escravocrata, de racismo de Estado, que apenas viu o seu fim enquanto instituição oficial há pouco tempo, relativamente, na história do nosso país. E depois disso, a mentalidade escravocrata ou a mentalidade racista perdura, de algum modo, na cultura brasileira e que configura ainda em nossos tempos o chamado racismo estrutural, que ele é implícito na sociedade. Mesmo pessoas que não são racistas, elas podem estar inconscientemente reproduzindo atitudes, gestos, palavras racistas que culminam justamente na marginalização de um grupo social, que é o grupo preto, que é o grupo ou negro, né? Então, esse é um exemplo de uma minoria que seria assim considerada. Outras minorias, por exemplo, as mulheres, ainda sofreram e sofrem marginalizações diversas, em termos de desigualdade de salários, de condições de trabalho, de reconhecimento profissional. Então, também esse grupo das mulheres é uma minoria. O grupo, por exemplo, das chamadas minorias sexuais, o grupo LGBTQIA+, que é definido justamente por uma sigla que representa uma miríade de condições que vão da orientação sexual até a identidade de gênero, também são grupos marginalizados e minorias, porque estão ainda em vias de conquistar, por exemplo, direitos básicos, como direito ao casamento, direitos à adoção, reconhecimento social, direitos até mesmo à própria existência, se a gente observa os riscos que estão implicados, por exemplo, na vida de uma pessoa trans, riscos contra a própria saúde, contra a própria vida, né? Se a gente considera dados da violência contra populações trans no Brasil. Então, isso é o que a gente chama de minorias. Como que a gente pode refletir, eu já chego no Espiritismo, sobre o movimento, que é um movimento de conscientização e de engajamento e de transformação de uma sociedade
que é excludente em relação às minorias, para uma sociedade que é inclusiva, tolerante e que cada vez mais caminha no sentido da equidade em relação a todos. Portanto, uma sociedade que, com o tempo, não terá mais minorias nesse sentido que eu falei, porque não haverá mais grupos sociais estigmatizados ou simplesmente excluídos da sociedade. Como que essas lutas vieram se organizando ao longo da história? O primeiro passo fundamental que eu gostaria aqui de sublinhar é a chamada Declaração dos Direitos Humanos. Todo mundo aqui sabe que a Declaração dos Direitos Humanos, que é um documento que veio à luz, né, em 1948, não é o documento primeiro que toca nessas questões. Já a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um documento, né, ainda do século XVIII, por ocasião da Revolução Francesa, já tratava desses temas, da igualdade, da liberdade, da fraternidade, mas a Declaração dos Direitos Humanos é aquele documento que é mais universalmente reconhecido em nossos tempos e aderido por boa parte dos países do mundo. No seu primeiro artigo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, o pilar da igualdade entre os seres humanos é uma conquista da civilização, é uma conquista civilizatória, que está concretizada no marco que são a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que subjaz a Declaração dos Direitos Humanos do ponto de vista histórico e social? Subjaz um movimento que a gente pode situar sua gênese no Iluminismo, que é um movimento de conquista cada vez maior das liberdades individuais, né? Então, o movimento liberal, liberalista, que tem início no Iluminismo, culmina com esse monumento à igualdade e à liberdade humana, que é admitido por boa parte da humanidade como um documento central para a organização de políticas públicas que visam justamente a luta contra a discriminação, contra o racismo, contra o machismo, contra a exclusão social, contra a miséria e contra toda forma de estigmatização. Só que esse movimento, que tem início no Iluminismo, parte, por sua vez, de uma concepção de ser humano. Quando você afirma que todo ser humano é igual, né, em dignidade e direitos, a gente tem um pressuposto que é um pressuposto básico e com o qual a gente precisa tratar, do qual a gente precisa tratar, que é o pressuposto do ser humano como um universal. Então, você tem uma concepção universal de ser humano, a partir da qual, somente a partir da concepção de ser humano enquanto universal, que você pode admitir a igualdade. Então, vocês compreendem como que esse movimento que começa no Iluminismo e culmina no século XX, né, na Declaração de Direitos Humanos, tem como pressuposto antropológico a ideia de que o ser humano é universal. Tá? Isso é importante para a gente depois refletir um ponto mais polêmico dessa fala. E essa concepção do ser humano como universal esteve no background, na antessala, nos bastidores de todos os movimentos de conquistas sociais ligados a minorias, a começar pelo movimento abolicionista. O movimento abolicionista é filosoficamente embasado na ideia de que todos os homens, independentemente de sua origem, raça, cor de pele, são iguais. É o universalismo. O movimento pelo sufrágio feminino, direito ao voto, também é um movimento de que não há diferenças do ponto de vista essencial entre homens e mulheres, e que as mulheres são tão competentes quanto os homens para decidir, por exemplo, as políticas de seus países. E vamos nos recordar que isso é uma conquista muito recente, né? Um país como a França, que é o país onde nasce o iluminismo,
Só teve o voto feminino em 1945. Então, é muito recente. O movimento pelos direitos da população LGBTQIA+, também originariamente é ligado à ideia de que as pessoas não são diferentes e, portanto, não devem ser discriminadas com base na sua identidade sexual, de gênero ou orientação sexual. Então, o que está na base dos primeiros movimentos ligados a minorias é uma concepção universalista de ser humano. E aí a gente passa para o terceiro ponto, que é espiritismo e os movimentos sociais. Todos vocês sabem que o espiritismo tem uma dupla visão, a visão progressista da sociedade, então estamos evoluindo, portanto a transformação social é parte de um processo inerente à condição humana, e essa transformação social, ela culmina com uma transformação para estágios cada vez melhores. Então, todas essas pequenas ou grandes reformas ou revoluções na vida das populações minoritárias foram avanços sociais, mas foram também avanços espirituais, de forma que a atitude refratária, contrária, reacionária em relação a esses avanços é uma atitude antidoutrinária. É antidoutrinária porque concebe o passado como melhor que o presente, o preconceito como melhor que a liberdade, a desigualdade e discriminação como melhor que a igualdade. Então, o reacionarismo, esse movimento de volta ao passado, ele é necessariamente antidoutrinário na medida em que o progresso é um dos pilares da doutrina espírita. Esse é um ponto. O segundo ponto é também pensar que o próprio espiritismo, já não vou ler para a gente não gastar muito tempo, na questão 803, já sublinhava a igualdade essencial entre todos os espíritos, entre todos os seres. Então, a perspectiva de que há um universal que justifica a igualdade nos movimentos sociais é justificado pela perspectiva espírita de que o espírito ele é igual inerentemente. Essencialmente, o espírito, todo ele, é criado por Deus, simples e ignorante, e está desenhado um caminho que o conduzirá à perfeição. Então, nesse sentido, o espírito é igual. Entretanto, a doutrina espírita também é capaz de compreender a diferença que acontece entre cada um dos espíritos. Então, o fato de que haja pessoas negras e brancas, pessoas homossexuais e heterossexuais, pessoas que estão em condições de vulnerabilidade social e pessoas que vivem na opulência, se justifica também à luz do espiritismo, não por uma razão essencial, porque não é a essência do espírito que distingue, mas por uma razão acidental. Então, acidentalmente, por razões ligadas ao percurso evolutivo de cada indivíduo, os espíritos estagiam temporariamente em condições diversas. Mas já no livro dos espíritos, está patente, como a gente lê na questão 806, que a desigualdade, por exemplo, social, a desigualdade de tratamento entre homens e mulheres é produto do egoísmo humano. É produto, muitas vezes, do preconceito humano. Muitas vezes ainda é necessário ao progresso, isso é um caso, mas não deixa de ser algo em si mesmo ruim, algo em si mesmo fadado a desaparecer à medida que o homem evolui. Então, a gente compreende a diferença como uma questão acidental, mas a gente não justifica a discriminação e a diferença, o preconceito. E isso eu gostaria até de comentar, que quando a gente lê as perguntas de Kardec, por exemplo, sobre a diferença entre homens e mulheres, a gente vê até implícito na fala do Kardec, talvez uma crença da diferença natural entre homens e mulheres, que era uma crença comum ao longo da história da humanidade. Se a gente pega, por exemplo, da tradição aristotélica para cá. Mas, embora Kardec, as perguntas do Kardec podem sugerir a ideia de que haja uma diferença natural entre homens e mulheres, a resposta dos espíritos derruba de forma flagrante qualquer
pretensão a uma naturalidade entre a diferença entre homens e mulheres, de modo que o que fica patente é que, em essência, homens e mulheres são iguais. Kardec trata da diferença entre homens e mulheres e trata da diferença entre ricos e pobres. E aí fica a pergunta: e se Kardec tivesse, no século XIX, se deparado com questões que ainda não existiam, não eram refletidas, como os direitos da população LGBTQIA+, como o direito das minorias religiosas, como o direito, né, de outras minorias que ainda não estavam sendo vistas naquela época? Qual teria sido a resposta dos espíritos? Provavelmente, eu digo aqui, se vocês discordarem, depois vocês digam, seria na mesma direção das respostas que os espíritos fazem em relação à diferença entre homens e mulheres. Não há diferença entre os espíritos, portanto, nenhuma diferença social estigmatizante se justifica. Nenhuma opressão é justificada. Então, naturalmente, o espiritismo está em linha com os movimentos sociais em defesa dos direitos das minorias. Essa é a minha leitura, eu não consigo conceber diversamente. Mas aí vem o quarto ponto, já estou caminhando para o final. O movimento espírita. Eu tratei, então, dos movimentos sociais, depois do espiritismo e agora do movimento espírita, que não é exatamente a mesma coisa que a doutrina, o pensamento espírita. O movimento espírita, eu poderia aqui só delinear muito rapidamente, a gente pode aprofundar depois, 3 estágios. No primeiro estágio, que a gente pode conceber como o espiritismo clássico, que é o período de Kardec, o espiritismo francês, o espiritismo era um movimento essencialmente intelectualista. O movimento espírita era essencialmente intelectualista, muito afinado com as investigações científicas e filosóficas do centro do pensamento europeu, francês, especialmente, mas em busca de uma cientificidade, de uma aspiração científica, mas era um movimento extremamente aberto à diferença e caracterizado por uma insuspeita e muito esquecida vocação ao ecumenismo. Então, lendo a obra de Kardec, a gente vê muito a participação dos temas ligados a outras religiões, como os muçulmanos, como os judeus, como os católicos, dentro de um debate que era essencialmente intelectual e filosófico. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, que é o momento heróico no Brasil, que eu estou chamando assim provisoriamente, que é quando o espiritismo foi implantado no Brasil. Então, nesse momento, o espiritismo ganha um fôlego popular muito grande no Brasil e se caracteriza com a missão, com a vida, com a obra, com o altruísmo de espíritos missionários, como, por exemplo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e ainda outros. Mesmo aqui em Juiz de Fora, a gente vê isso até nos monumentos espíritas. Quando a gente vê, por exemplo, o Instituto Jesus, com uma obra daquele tamanho, a gente vê um pouco dessa característica daquele espiritismo, que era um movimento que, por um lado, era ligado a uma certa elite letrada no Brasil, né? Mas, por outro lado, tinha uma responsabilidade ou uma atuação muito forte diante das populações vulneráveis, especialmente socialmente vulneráveis, associadas a uma certa concepção assistencialista de caridade, que não estou aqui colocando em xeque, estou apenas apresentando uma constatação, que teve a sua importância e que caracterizou o espiritismo daquele momento. O terceiro momento, de 3, que a gente poderia colocar subfases, mas eu traçar 3, seria o espiritismo contemporâneo. A gente vê uma religião mais fragmentada do ponto de vista dos centros espíritas, com uma estrutura que não é propriamente hierárquica, mas que tem os seus porta-vozes privilegiados, os grandes médiuns e os grandes oradores, que são reconhecidos
extraoficialmente como porta-vozes de mais prestígio, e que, do ponto de vista da prática, traz ainda uma preocupação com uma conotação evangélica pronunciada, talvez mais pronunciada do que em toda a sua história, e, por outro lado, mantém essa preocupação com a assistência social, com serviço social, mas do ponto de vista das reflexões sobre minorias sociais, na minha percepção, é um movimento que ainda encara esses temas como uma espécie de tabu. Então, o tema das minorias é tratado de forma discreta em alguns centros espíritas, enquanto em muitos centros espíritas não se trata desse tema ou até se tem uma perspectiva mais conservadora em relação a esse tema. De modo que a nossa contribuição no debate tem sido muito discreta, muito pequena. Finalmente, para encerrar, a parte ainda mais polêmica. Como discutir esse tema nos centros espíritas? Como tratar desse tema? Classicamente, como eu apresentei no início, o tema das lutas sociais em prol das minorias se ancora no ideal de universalismo humano, no ideal de igualdade universal dos seres humanos, que é muito consentâneo e muito cômodo para a perspectiva espírita, que também tem uma perspectiva universalista de ser humano, que é o espírito. Essa perspectiva que é mais clássica, que está na base dos movimentos, por exemplo, abolicionistas, nos últimos anos tem cedido paulatinamente espaço para uma outro tipo de perspectiva, e que talvez, aí vocês vão me dizer, pode ser até contraditório em relação a essa primeira, que é a perspectiva identitarista. Então, dentro da perspectiva identitarista, não se trabalha mais com a noção universalista de ser humano. Então, eu enfatizei e sublinhei isso justamente para chegar nesse ponto. Dentro da perspectiva identitarista, o que importa é destacar a diferença entre os seres humanos, do que decorre a ideia de identidades, que são não essências, mas são tomadas como categorias indissociáveis. Então, você passa a ter uma discussão sobre identidades, que chama a atenção muito bem para a ideia de diversidade, mas que vai dar ênfase não no que é comum ou na igualdade, mas no que é diverso e diferente. E aí você pode ter a ideia do foco nas chamadas experiências individuais, e não na busca das causas coletivas. Qual que é o problema dessa perspectiva? E aqui é o ponto mais delicado. É que isso é um tema que eu discuto muito com os alunos da filosofia. Eu trouxe, por exemplo, para encerrar com vocês, uma passagem de um manifesto que está publicado na Revista de Ciências Sociais da USP em 2019, que vai definir justamente a identity politics, política identitarista. Aspas. Essa ênfase em nossa própria opressão está incorporada no conceito de política identitária. Ao invés de trabalharmos para acabar com a opressão de outras pessoas ou a opressão universal, acreditamos que a política mais profunda e potencialmente radical vem diretamente da nossa própria identidade. Aí mais para frente. Se tratava de um manifesto feminista negro, tá? Só para contextualizar. Nós lutamos junto de homens negros contra o racismo, enquanto também nos confrontamos com eles a respeito do sexismo. Então, essa segunda frase deixa ainda claro essas cisões internas. Então, assim, você é, ao mesmo tempo, aliado e adversário. Então, ficam as duas perguntas finais. Como o espiritismo se colocaria, o movimento espírita, diante
de uma perspectiva identitarista? Qual seria o papel das afirmações das identidades para a luta contra as opressões? O reforço das identidades negra, feminina, LGBT, trans, em detrimento da igualdade essencial do ser humano, não dissiparia, de algum modo, a ideia de universalismo e passaria a compreender a alteridade, não como um igual, mas como um adversário? Eu fico por aqui com vocês. Agradeço pela escuta e abro para a gente discutir, já sabendo que é um tema bastante delicado. Muito bom, muito obrigado, Fábio. Na realidade, tem mais perguntas do que respostas, né? É bom que tendo pergunta, a gente tem mais coisa para falar, sem muita pretensão de chegar a uma conclusão, né? Na realidade. Antes de passar a palavra para o pessoal, eu queria, só para abrir nossa discussão, talvez dentro do que você até já falou, mas para talvez reforçar ou ilustrar, não sei, esse ponto. Numa palestra antes da pandemia que eu fiz, numa casa espírita aqui em Juiz de Fora, até conhecido, que tinha aproximadamente umas 200 pessoas, apresentei o tema e tal, tal, tal. Um comentário que eu ouvi depois foi assim: você percebeu, Eli, que lá no centro, na sua palestra e tal, foi bom e tal, mas você viu quantas pessoas negras tinha? Eu falei, não percebi, não prestei atenção. Pois é, a pessoa falando, prestei atenção, tinha duas pessoas no salão. Como que o Espiritismo vê isso? E eu não tinha resposta na época e continuo sem resposta até hoje, né? No sentido de que a reflexão na linha que eu quero questionar é isso. Será que o que está acontecendo no movimento espírita, como é um movimento social, não é simplesmente, entre aspas, um reflexo do que acontece na sociedade como um todo? Por que muitas vezes as pessoas têm uma expectativa que no movimento espírita, como movimento, né? Não como filosofia ou como doutrina, aconteceria de forma muito diferente? Porque a gente poderia questionar também se a gente vai a determinados cultos de outras religiões ou de outras linhas de pensamento, principalmente ligadas às religiões chamadas afro-brasileiras, você encontra uma predominância de pessoas de cor negra e uma ausência muito grande de pessoas brancas. Então, não quer dizer que eles são racistas ou estão fazendo alguma discriminação, né? Ou será que o que acontece nos centros espíritas é um reflexo do que está acontecendo na sociedade como um todo, né? Não é algo assim que eu quero questionar nesse sentido. Não seria algo específico do movimento espírita ou dos espíritas como uma classe separada, como um grupo separado, né? Eu fico com essa dúvida no sentido de que eu, às vezes, acho que muitos espíritas estão cobrando uma posição do movimento que, na realidade, é uma questão muito mais ampla do que o espiritismo, do que o movimento espírita, né? É uma questão no contexto da sociedade como um todo, né? E eu não sei se nós, espíritas, né, que participamos do movimento espírita, temos a solução mágica, a varinha de condão que vai mudar essa situação assim numa velocidade grande, né? É óbvio que o movimento para se agregar mais pessoas, para oferecer uma representatividade maior, é um movimento necessário, mas eu não sei até que ponto isso vai ser uma consequência das mudanças sociais, e não algo que a gente vai conseguir fazer separadamente, por exemplo, por alguma iniciativa dentro do movimento espírita.
Era uma primeira observação que eu queria colocar antes da gente passar para o pessoal. Eu acho que na fila que o Mauro já comentou, né, que quer falar, e depois o Wanderson. O Mauro vai Mauro? formular, acho que por escrito, ele está sem microfone. Ele falou que vai Tá, eu colocar não... aqui no chat. Tá. Ô, Mauro, coloca então aí, enquanto isso eu passo a palavra para o Wanderson. Boa noite a todos aí. Muito boa a sua fala, Fábio, muito clara, muito lúcida e traz um entendimento, né, do que você quis trazer. Na fala do Eli, realmente concordo, é um reflexo do que tem na sociedade, mas a questão é justamente essa, Eli, é reproduzindo o que está na sociedade, não trazendo nada diferente. Quando temos uma reunião para assistidos, quando reforçamos o que a sociedade apresenta, e passa, como passou por você, desapercebido essa questão. Talvez você tenha percebido, você não expressou. Alguém foi lá, chamou você num canto e comentou, né, te chamando a atenção para um fato. Olha, o que a gente está fazendo diferente? O que o centro está fazendo diferente? O que ele pode fazer para ser um modelo, um exemplo? Não que vai resolver o problema do mundo, mas naquela comunidade ou aquele estabelecimento, para outros centros olharem e poderem copiar e fazer como aquele está fazendo, né? A gente sabe que tem vários centros que trabalham essa ideia, tira essa ideia de pessoas assistidas, tem que ter uma reunião à parte, tem que vir para palestra para ganhar a cesta básica. Então, essas questões que a gente vai reforçando e que a gente pode tentar pensar e conversar sobre algo diferente, um modelo diferente a apresentar para a sociedade. A princípio era isso só, ponto. Ok. Mauro ainda não comentou. Adair, depois o Antuil. Bom, Fábio, parabéns, acho que você foi extremamente claro. E a tua apresentação, acho que ela não causa mais perguntas, não, ela traz muitas reflexões e respostas. Quando você separa um movimento, né, espírita do espiritismo, né, da doutrina espírita, a gente já vai tendo as respostas, né? Inclusive essa que o Eli colocou, né? O que a gente pode fazer? Se a gente realmente seguisse o que está na filosofia espírita, talvez a gente estava ganhando alguns espaços. Quando você faz essa divisão em 3 períodos, que eu achei bem interessante, a época de Kardec é muito bem conhecida, né? Muito bem estudada, tanto o contexto social, econômico, né, que ele viveu, né, e a gente entende bem o que era o homem, né, o sujeito histórico do seu tempo, Kardec, e consegue inserir ele naquele contexto científico, filosófico que estava acontecendo, e ele não se separou desse movimento, né, que ele viveu, né, e você colocou muito bem, né? Ele deve ter se surpreendido com muitas respostas, né, que os espíritos deram, né? Seja com relação às mulheres, seja com relação aos pretos, negros, aos selvagens, né? Ali ele deve ter se surpreendido muito. E a gente conhece muito o movimento contemporâneo, que é o movimento nosso, né? Focado nesse religiosismo exacerbado, focado nesses porta-vozes, médiuns, grandes oradores, que muitas vezes estão fugindo, né, da doutrina espírita, né, e liderando o movimento espírita, que está meio se afastando, né, de Kardec, vamos falar dessa maneira. E esse período heróico que você colocou é muito pouco estudado, né? Então, eu estou um pouco à vontade para falar que é exatamente sobre isso do livro, né, essa época no início do movimento surgindo aqui no Brasil. Então, quando você menciona Bezerra de Menezes e não menciona Torteroli, né, a gente vai vendo, né, que quem escreveu essa história foram os vencedores, né, entre aspas, né, e muita coisa foi esquecida ou apagada. E se a gente pegar que o 18º Congresso Espírita e Espiritualista, né, do mundo internacional foi feito no Brasil, organizado por Torteroli, né, reconhecido pelo Bureau Internacional de Espiritismo na Bélgica,
em 1922. E quem conduziu o congresso foram as mulheres. Todas as sessões eram coordenadas e dirigidas pelas mulheres. Todas as esposas de Torteroli, que eram 3, participaram ativamente dessa vida, né, do espiritismo nascente, e a gente vê quando começou a surgir esse movimento sincrético, né, com a população pobre, quando a Umbanda começou a dar seus primeiros passos, né, fazendo o sincretismo com o espiritismo, com a religião, Torteroli combatendo exatamente essa influência religiosa católica que existiu, mas a mulher ganhando força já, né? Passou a votar na Constituição de 34, mas a gente está falando em 22 mulheres que lideraram, né, um congresso internacional aqui no Brasil. Né? E quem que participou desse congresso? Praticamente todos os estados, as províncias, né, os estados já ali, participaram com representantes. Então, as minorias estavam representadas, né? Torteroli tinha uma influência muito grande nessa comunidade mais pobre, um assistencialismo forte, né? Mas focado na doutrina espírita, nesse cientificismo, né? Muito próximo do que Kardec deixou escrito. Né? E a gente se afastou um pouco disso. Então, talvez, né, isso ajude a explicar esse período que você chamou de heróico, a gente se aprofundar um pouco nesse estudo, a gente vai entender melhor o nosso movimento atual. Né? Porque nessa época aqui, final do século XIX, os espíritas foram abolicionistas, trabalharam para isso. Os espíritas trabalhavam na parte assistencial muito forte, né? Esse sincretismo, essa mistura de povos, vamos falar assim na época, né? Dessa elite que lia francês, que estudava, transmitindo esses ensinamentos da doutrina espírita para populações mais simples, né? Para populações negras, pretas, recém, né? Colocadas no mercado de trabalho que não existia, né? Para imigrantes que chegavam aqui. Então, é muito forte o que aconteceu no movimento espírita, que talvez vai ajudar a explicar e ajudar a gente a tomar um rumo um pouco diferente no nosso movimento. Então, gostei muito dessa divisão que você fez, né? E está casando muito com esse estudo todo. Temos muita coisa para fazer. Quebrar os tabus que você falou, a gente não conversa, a gente não discute. Conta no dedo os trabalhos que estão sendo feitos, com debates sobre esse assunto. Então, parabéns pela apresentação. Agradeço imensamente por esse riquíssimo adendo, do qual eu mesmo não sabia, já fico de antemão assim, curioso para ler seu livro. E concordo plenamente com você, e a sua fala suscita em mim uma pergunta que eu sempre, geralmente, dirijo, né, às pessoas com quem eu falo em exposições, que é como explicar que no movimento espírita haja algo como moralismo. Porque se a gente pega a ideia de moral, não no sentido em que Kardec usa, mas no sentido mais vulgar, que justifica o moralismo, a gente está falando de algo que significa valorizar o passado em detrimento do futuro, em detrimento do presente. O passado é melhor do que o presente. Então, você olha para os bons costumes, quando você pega a ideia assim, não, mas era assim, tinha que ser assim. E sempre quando a gente olha para o passado, a gente está justificando todo tipo de violência. Uma sociedade em que as pessoas eram escravizadas e com o amparo das leis, não é melhor do que uma sociedade onde ainda, embora haja racismo, já não há o amparo das leis, que justifique, por exemplo, o sistema econômico escravocrata. Então, olhar para o passado é sempre antidoutrinário, na minha opinião, porque, muito embora a gente aprenda também com o passado, isso é fato, a gente não coloca o passado como modelo, né? Então, a nossa doutrina é progressista. Então, como que a gente explica que hoje em dia haja perspectivas tão conservadoras e tão moralistas no movimento espírita, né? Como se o futuro,
a flecha do progresso fosse o início do fim dos tempos, uma perspectiva bem decadentista, como as religiões mais tradicionais. Vantuil, se você me permitir, eu vou ler o comentário do Mal, depois passo para você, ok? Perfeitamente. O Fábio Mauro comentou, né, para todo mundo, caso alguém não tenha lido, o comentário dele foi assim: gostaria de trazer outra perspectiva sobre a escravidão e racismo, que é econômico. Escravo não tem custo praticamente. Depois da libertação, tornaram-se mão de obra barata, e assim é até hoje. No caso das mulheres, também existe a questão econômica. O Mauro certamente está inspirado, né, por uma perspectiva marxista da história, que é muito justificável, né? É fato que os processos econômicos determinaram e determinam ainda, né, muitas das opressões com as quais a gente lida, né? Então, a permanência dessas opressões muitas vezes se justifica por uma questão ligada à dinâmica econômica. Então, outro dia mesmo um aluno meu me disse, comentou comigo, e eu acho que fazia sentido, como que o desemprego, por exemplo, ele é necessário no capitalismo contemporâneo. Por que ele é necessário? Porque a existência de uma reserva de mão de obra ociosa e desesperada faz com que os salários, os custos do trabalhador empregado sejam cada vez menores. E aqueles que são donos do capital tenham cada vez mais lucros. Então, assim, ter o pleno emprego, por exemplo, ele torna o preço da mão de obra, por exemplo, dos empregados domésticos mais alto. Ao passo que a miséria torna mais baixo. Então, sem dúvida, modelo econômico, que muitas vezes é justificado, né, trazendo para o espiritismo, pelo egoísmo, pela ganância, pelo desejo de lucro, ele subjaz, sim, ele explica em grande parte esses absurdos, né, da experiência humana. Vantuil? Boa noite para quem eu não dei boa noite. Fábio, maravilhosa exposição, parabéns, fiquei muito grato e aprendi bastante, mas eu tenho uma dúvida, que é o seguinte: você abordou temas minorias e eu pergunto, e as pessoas que são cadeirantes, cegos, cego, surdo ao mesmo tempo, nesse espaço, eles estão incluídos onde e, de uma certa maneira, se fala-se em inclusão e não se tem essa inclusão, na verdade, para essa acessibilidade desse pessoal. Como que você vê essa situação? Ótimo pergunta, porque de fato eu não toquei nessa minoria específica. Sem dúvida, as pessoas que têm necessidades especiais ou deficiência, essas pessoas constituem minoria social na sociedade, que foi projetada e é projetada para as pessoas que têm competências que são julgadas historicamente normais, né? Então, não quer dizer que o deficiente, o portador de necessidade especial, não seja normal, né? A nossa mentalidade preconceituosa que normaliza não a minoria, assim como também as outras minorias são, de certo modo, também estigmatizadas. Então, sem dúvida que as pessoas com deficiência, né, elas representam a minoria e o progresso também culmina em transformação da sociedade para que essas pessoas tenham condições iguais, né? Acho que a gente vê, para não sermos todos pessimistas, porque a gente não tem também razão para ser, mas a gente vê muito avanço nessa seara, né? Eu me recordo, por exemplo, eu sou professor universitário. Quando eu fui aluno da universidade, essas discussões sobre minorias raciais ou sobre minorias de pessoas com deficiências
não eram existiam no debate teórico, mas existia muito pouco na efetiva prática. Hoje em dia, por exemplo, as universidades são reguladas por várias normativas que obrigam a criar acessibilidade, por exemplo, na arquitetura dos prédios, para os cadeirantes. A gente tem, por exemplo, intérpretes de surdos, a gente tem núcleos de atenção aos deficientes. Vocês podem falar, mas a universidade é uma exceção. Pode ser, mas eu acho que ela evidencia, eu estou falando não da universidade em si, mas do movimento de transformação que está em curso. Acho que a gente precisa realmente continuar o debate político na arena, né, para conseguir que todas as minorias tenham os direitos garantidos, né? Eu não sei se o Wanderson tinha levantado a mão de novo. Sim. Então, Wanderson, Bandão, depois o Gerry, depois o João. Vou ser breve. O Vantuil levantou as questões, né, que não deu tempo do Fábio expor. O Fábio, na sua explanação inicial, ele fala do racismo, fala do sexismo, e só para não deixar passar em branco, existe o especismo, que é quando a gente quer subjugando outras espécies, e o Espiritismo nos mostra totalmente o contrário, né? Desse princípio inteligente estagiando nessas outras espécies, e que ainda é um tabu, como também citou a Dair, alguns tabus que nós temos, não conversamos, porque é complicado, é difícil, é desafiador mudar comportamentos, e um dos pontos iniciais para se mudar um comportamento é se permitir reconhecer, nem que seja internamente, não precisa assumir externamente, reconhecer que, de fato, eu ainda, pelos meus gostos, pelos meus prazeres, pela minha vida espiritual atávica, né, de ter aprendido lá atrás, eu não consigo olhar para as outras espécies, os animais. Ele citou muito bem que minoria não quer dizer uma quantidade menor. No caso que o Vantuil citou, sim, né? Pessoas cegas, pessoas mudas, pessoas com deficiência, realmente é uma minoria em números, mas já o racismo não, sabe? Na estatística brasileira a gente sabe a quantidade de pessoas pretas, negras, né? A quantidade é bem maior até, bem maior não, maior do que os chamados brancos e outras etnias aí. Mas se a gente considerar o reino animal, o tanto de gado, de suínos, de aves que são mortos diariamente, e a vista grossa de nem conversar sobre o assunto realmente é um desafio, né? Se cada um poder analisar a sua questão pessoal, da dificuldade que é, aí eu tento transferir para aqueles que ainda não querem enxergar as minorias a mesma dificuldade, talvez, que é perder, é ter que mudar algum hábito, é perder alguma vantagem, algum prazer em benefício do outro. Então, qual que é a minha cota de sacrifício, de sagrado ofício que eu me disponho para poder igualar um pouquinho as condições, né, de estadia aqui nesse planeta Terra de sobrevivência. Mas era isso, só para destacar o especismo também, que é outra forma aí de minoria, né, que nós não olhamos ainda. Ponto. Total acordo. Eu? Yeah. Então, primeiro, eu já tive o prazer de estudar com o Fábio, então eu não vou mais tecer comentários positivos à fala dele, não, porque todo mundo já falou, eu só endosso, né? Eu cheguei 5 minutinhos atrasados, mas a questão da minoria, e eu queria só que depois talvez o Fábio voltasse um pouquinho a questão do identitarismo, né? Porque eu acho que as pessoas às vezes confundem, não sei, eu percebo muito isso em algumas discussões que eu faço, e palestras que eu venho fazendo há muito tempo sobre acessibilidade, e eu ressalto muito isso, né? Que a minha primeira identidade é a minha deficiência. É aquele ponto onde qualquer pessoa em primeiro plano, ele vai me identificar ali, olha, aquela pessoa é uma pessoa com deficiência. Então, depois virá outras questões, mas em primeiro plano, aquilo que me destaca em qualquer meio, em qualquer lugar, é
com certeza, aquela deficiência visível, né, física, aquilo que Aristóteles, né, chama lá na metafísica, né, aquilo que, em primeiro lugar, destaca o ser, né, não que seja o essencial, mas de pronto que ressalta aos olhos, na distinção dos seres, né, vem ser ali aquilo que a vista capta. Então, eu sempre falei isso, que é necessário, em primeiro lugar, que a gente entenda, aceite e respeite que a diferença faz diferença. Enquanto a gente não entender que a diferença tem o seu valor, e é um valor que a ser agregado no humano, né? O humano não é único nas suas características, ele é extremamente diverso, em todos os sentidos. Né? E foi se convencionando, como, né, a gente sabe, criou-se aquele fanatismo louco de que não, raça ariana, branco, não. O humano está em todas as suas diversidades físicas, enfim, raciais, de gênero, enfim. Então, a questão da acessibilidade enquanto minoria, e que curioso, né? Alguém falou de números, no Brasil nós somos equivalente a 46 milhões de pessoas com deficiência. Então, assim, eu acho legal a gente coloca minoria, mas quando pega em números, né, é absurdo o número de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Quando eu entrei para a Universidade Federal de Juiz de Fora, isso em 2010, se não me falha a memória, sabe quantas pessoas tinham com deficiência na universidade? Na época, era o equivalente a 16 mil estudantes, não contei funcionários, 16 mil alunos. De pessoas com deficiência, nós tínhamos 40 pessoas com deficiência no curso superior, em todas as disciplinas. Tem alguma coisa errada, não tem? Que impede essas pessoas de chegarem até um curso superior. E que são essas questões econômico, cultural, o paternalismo, a falta de perceber que a pessoa com deficiência ela tem os seus mesmos potenciais, mas que as barreiras sociais, religiosas, sabe? Pode acreditar, religiosas, intelectuais, políticas, enfim, impedem, né? E impedem, inclusive, né? O Fábio tocou da Universidade Federal, quando eu estive lá, eu fiz muito trabalho na questão da acessibilidade, e olha, é muito deficitária, é muito, sabe? Então, assim, é preciso que a gente realmente busque entender a importância da diferença, seja ela qual for, e, enquanto humano, respeitar enquanto humano, porque todas as vezes que alguém me pergunta assim, como que o Espiritismo vê a pessoa com deficiência? Como que o Espiritismo vê a questão da homossexualidade, da questão racial? Eu gosto sempre de voltar ao seguinte, cara, o Espiritismo, em primeiro lugar, ele valoriza o humano. O resto é a gente que cria problema. É as nossas imperfeições que cria problema. O Espiritismo ele vai no cerne. Nossa preocupação é a evolução espiritual. O resto é problema nosso. A gente que cria problema. A gente que cria essas imperfeições aí que dificultam a nossa caminhada. É isso. Perfeito. Eu gostaria até de agradecer a sua fala, Jerry, mas, se me permite, eu concordo em grande parte com o que você disse, eu concordo com essa necessária busca pela transformação e pela persistente exclusão das minorias, em especial das minorias das pessoas com deficiência. Tenho total concordância, acho que seu depoimento tem muito valor nesse sentido, mas eu teria uma questão, talvez não vou dizer uma discordância, mas eu refletiria assim, com um grão de sal sobre apenas um ponto. Quando a gente fala em identidade, eu reconheço a importância da identidade enquanto um movimento de criação de visibilidade social. Então, assim, eu preciso da identidade para que as pessoas vejam e reconheçam a minha existência. Então, eu falo até por mim mesmo, eu sou participante da minoria LGBTQIA+. Então, os movimentos que buscaram identidade, reforçar a identidade desse grupo,
permitiram que a minha vida e a vida de outras pessoas não fosse simplesmente destruída pelo mero fato de pertencer a essa minoria. Então, a identidade tem essa importância nesse ponto, de causar visibilidade para a existência e o reconhecimento da existência. Porque enquanto a existência não é reconhecida, quando ela emerge nos gestos, nas palavras, na forma de ser, ela é vista com fobia. E aí você tem todas as fobias sociais. Por outro lado, é aqui que eu acho que eu não concordaria inteiramente com você. Eu não acho que eu, em primeiro lugar, me identifico com o fato de pertencer a essa minoria. Quando eu olho para mim, eu não vejo, em primeiro lugar, um membro da comunidade LGBTQIA+, embora isso seja indissociável da minha existência nesta encarnação. Eu busco me ver como um espírito. E enquanto espírito, não é o fato de ser LGBTQIA+, ou pessoa com deficiência, ou negro, ou mulher, que vai me identificar. Então, assim, eu reconheço a importância da identidade, mas eu não acho que minha busca começa e termina aí. Eu acho, Gér, não sei se você concordaria comigo, eu sei que muitos não concordarão. Eu acho que quando você delimita o nosso processo na identidade, a gente corre um risco, não estou falando que é o seu caso, tá? Eu sei que não é, mas a gente corre um risco de ficar preso dentro do sectarismo. Por que eu falo isso? O texto que eu trouxe hoje, nós lutamos juntos de homens negros contra o racismo, enquanto também nos confrontamos com ele a respeito do sexismo. Então, as minorias, quando elas vão buscar apenas as lutas para cada identidade como se fossem essências, a gente pode perder a noção do bem comum. Porque a gente pode ver o outro, ainda que o outro não seja da minoria, como um adversário. Então, não sei. Eu sei que é uma posição difícil, mas eu penso assim. Eu penso que a identidade é importante. Eu preciso que a minha existência seja reconhecida e seja transformado o modo como o outro lida em relação a mim, mas a minha identidade profunda é o fato de ser espírito. Então, alguém quer falar? Eu Tem dois na comentaria em fila. relação ao Fábio, mas vamos deixar o Vamos pessoal. ouvir os dois, dando tempo, volta para você. João, Boa noite, meu povo. Eu queria parabenizar primeiramente o Adair. A obra dele é fundamental para a gente compreender o movimento espírita nascente, né? A gente, Adair, amigos, Fábio, também a sua fala maravilhosa, eu vou te elogiar daqui a pouco. A gente compreendeu nessa fala que o Torteroli seria a minoria no movimento espírita. Esquecido, abandonado, uma história que não se sabe, só que tem lições importantes para compreender em que momento o movimento espírita vai tomar os rumos que tomou. É interessante que casou muito bem com a proposta. Parabéns aí, daí é uma obra fundamental. Fábio, parabéns pela fala, maravilhoso isso tudo aí. Em 2019, o Silvio Almeida publicou um livro chamado Racismo Estrutural, onde ele faz 3 definições. Tem o racismo individual, o racismo institucional e o racismo estrutural, onde ele vai dizer que qualquer racismo é estrutural. Mesmo individual, mesmo institucional, nasce de um tecido, de uma infraestrutura social. Então, não existiria racismo sem a base estrutural. Esse racismo estrutural é algo que faz parte do tecido da sociedade planetária, da Terra, numa perspectiva aqui mais extraterrena, já que tem a migração de espírito de um planeta para outro, você vai encontrar isso, por exemplo, a primeira representação do modelo de sociedade perfeita no Ocidente, a República de Platão, que durante muito tempo era um modelo copiado, hoje, numa análise
daquele modelo é uma perspectiva totalitária. Então, nós temos um grande filósofo, berço da democracia, e o modelo de sociedade dele é profundamente totalitário, onde, por exemplo, no modelo perfeito que ele imagina, um pedreiro jamais seria rei ou presidente, porque cada um está preso à sua casta, ao seu papel, usando a tua fala, a sua identidade social. O ferreiro é para mexer com ferro, o poeta para criar poesia, o filósofo para filosofar. Então perceba que o modelo que a gente tem de sociedade perfeita já é profundamente discriminatório e preconceituoso. Está no tecido desse planeta, é incrível, uma coisa que tem que buscar na antropologia. Em que momento começa a surgir essa concepção preconceituosa, discriminatória, que tudo se interliga com o racismo, com essa construção social de minorias que a linguagem vai dar visibilidade. Se a gente imaginar, por exemplo, o bullying, antes da palavra, antes do neologismo lexical bullying, existia esse tipo de violência? Existia. Mas era chamado de brincadeira, isso não deve. Quando a linguagem dá um nome, isso adquire uma visibilidade. Não é mais brincadeira, agora é bullying. Então, como você colocou, é muito interessante como a linguagem dá um nome, torna visível aquele evento que até então passava despercebido. E a gente não consegue nem, Fábio, colocar uma confiança na ciência. A neutralidade científica também seria uma ideologia. Você pegar, por exemplo, a área de Broca, na área hemisfério esquerdo do cérebro, relacionado com a linguagem, tem esse nome, área de Broca, porque foi descoberto pelo grande cientista neurologista Paul Broca. E ele vai dizer em uma das suas falas que a mente de um macaco, de um doente mental, de uma criança, de uma mulher e de um negro é igual. Mas quem é que diz que no século 22, não, a ciência superou o racismo estrutural? Será? Será que superou realmente? E a gente vai encontrar, trazendo na casa espírita, não é só o negro fisicamente que está proibido de entrar na casa, não está proibido, é claro, né? Tacitamente não, mas a gente não vê. Espiritualmente também. Se você pegar a atmosfera espiritual em torno do Kardec, eram os brancos, loiros, os europeus. O eurocentrismo começava já da dimensão espiritual. Normal, era a Europa, a França, o coração da Europa. Mas o Brasil nasce do negro, do índio, do europeu. A psicosfera espiritual do Brasil é constituída dessa miscigenação. E 2/3 dessa população não entra na casa espírita. Nós estamos em 2022, se um médium começar a receber mensagem de um índio ou de um preto velho, ele é considerado a macumba da Umbanda. 2/3 da população espiritual não pode entrar nas casas espíritas. É um preconceito com o próprio médium. E é assim que vai nascer a Umbanda, quando o caboclo da 7 cruzilhadas se manifesta e é proibido, é considerado. Não, isso aqui é como se a doutrina espírita quisesse só médico alemão, pintor francês. É um eurocentrismo ainda hoje vigente. Em que momento isso ocorreu? O movimento espírita nasce assim no Brasil? Se torna assim? Ou seja, concluindo minha fala, parabenizando novamente pela fala de você, colocação maravilhosa, o racismo estrutural está presente, infelizmente. O movimento espírita parece fomentar esse tecido social de desigualdade. Mauro. O Mauro levantou a mão, conseguiu o microfone. Ele escreveu no chat que, lembrando que não falo de ideologia, né, na fala dele Tá. anterior, falo de fato concreto da ganância persistente. A diversidade no movimento espírita é natural. Assim como tem reacionários, tem também os progressistas. Lembrando ainda que hoje nascemos maioria e amanhã minoria. Fábio, o que estamos fazendo aqui é justamente avançando sobre o passado. Posso só falar uma pequena palavrinha sobre a fala do João e também do Eli? Eu acho, honestamente, como ele falou, não é o racismo estrutural, ele está no seio da sociedade como um todo, faz parte da tessitura social, cultural em que a gente está. Então, é claro que o espiritismo, o movimento espírita, ele é um movimento social.
Então, esse movimento social, ele reproduz, quando não é autocrítico, todos os elementos que compõem essa sociedade, quando não é autocrítico. Por que eu estou falando isso? Porque desde Jesus, quando a proposta de Jesus, por exemplo, era uma revolução cultural, em primeiro lugar. O que Jesus fez lá na Palestina, em sua época, é questionar a tessitura social. Quando ele fala na revolução do amor, quando ele fala na inclusão dos estrangeiros, da mulher hemorroísa lá, das crianças. Jesus ele está incluindo e ele está promovendo ou propondo a fundação de uma nova cultura. Então, o movimento religioso, quando ele é crítico, ele contribui para a transformação cultural, e não só o espiritismo, qualquer religião. Quando ela é crítica, ela transforma a sociedade, ela transforma a cultura. Então, o espiritismo, acrítico, ele reforça essa cultura. Ele é um espelho dessa cultura racista. Mas se a gente busca o movimento crítico, por exemplo, esse espaço de discussão em que a gente está, a gente pode muito bem contribuir para a mudança, para a transformação, né? Então, eu penso muito nisso. Mas eu acho também que existe um fator histórico associado ao espiritismo, que foi muito bem lembrado pelo João, né? Dessa coisa dos espíritos, da diferença com Umbanda, que eram reforços de preconceitos, que é o movimento o fato do movimento espírita ser ainda, historicamente, um movimento muito intelectualizado e letrado num país de baixo nível de letramento e intelectualidade. Então, como o Brasil é um país que, historicamente, é de baixo nível de letramento e intelectualidade até em nossos dias, uma religião que tem como exigência o acesso a uma cultura letrada, ela se torna uma religião elitista, de uma elite. Isso é fato no espiritismo. Isso é um fato. Então, assim, por que o acesso é pequeno? Isso diz respeito um pouco a nós, mas diz respeito à nossa sociedade como um todo. Quem pega a obra do Kardec e consegue ler sem dificuldade? Um texto do século XIX. São essas as questões que estão na sociedade como um todo também. Muito bom. Nosso tempo é findo. Eu sei que muita gente ainda teria alguma coisa para comentar, mas teremos outras oportunidades. Chegou a nossa hora. Eu mesmo tinha uma lista aqui, mas vai ficar para o próximo convite para o Fábio. Nós agradecemos mais uma vez a participação de todos, agradecemos especialmente ao Fábio pelo trabalho da pesquisa, apresentação do tema, e agradecemos a todos aqueles que estão assistindo posteriormente, né, ao vídeo que foi gravado. Esperamos que realmente essas discussões possam ser úteis, possam nos ajudar a refletir, a pensar e a tomar atitudes cada vez mais coerentes, mais equilibradas, mais cristãs. Nós vamos fazer, então, uma pequena prece para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. Ok? Agradecemos aos amigos espirituais que nos acompanharam durante esses minutos, na nossa atividade de reflexão, de troca de ideias, de debate, em torno de um tema que tem sido cada vez mais discutido, mas que para muitos de nós ainda traz dificuldades, ainda traz limitações, dado o nosso pensamento, dada a nossa limitação ainda para refletir sobre isso. A assistência desses amigos espirituais, portanto, é fundamental, nos auxiliando, nos intuindo nesse aproveitamento da nossa atenção e da nossa sintonia. Que estes benfeitores possam continuar nos envolvendo, a cada um de nós que estivemos aqui presentes,
bem como aos amigos e amigas que estarão assistindo esse encontro posteriormente. Agradecidos assim e felizes, nós encerramos o encontro da noite. Muito obrigado, gente.